por que eu vou falar nisso, sobre margem de lucro nesse vídeo? E por que isso pode estar fazendo você perder serviços? E isso eu vou responder para você mais para frente. O meu nome é Caio e esse é o episódio 2 de aquecimento para a semana Domine a Sua Assistência. É uma semana que vai ocorrer entre os dias 16 e 20 de maio, que vai mostrar para técnicos e celulares técnicas exclusivas de vendas e de captação de clientes. Se quem quiser se inscrever, se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo, e se estiver assistindo pelo Instagram, o link está na bio, ok? Esse vídeo é para técnicos e celulares que querem aumentar suas vendas, seja trabalhando em casa ou em loja. Mas esse vídeo não é para quem deseja obter conhecimento técnico. Esse vídeo ele não é indicado para quem quer dicas sobre reparos. Eu não ensino reparos. Para isso tem muita gente ensinando no mercado. Eu ensino a vender mais e ensino a captar clientes. E também não é para aqueles técnicos amadores que querem consertar os próprios aparelhos. Nós sabemos que o orçamento é um fator fundamental para qualquer assistência técnica. O orçamento ele pode ser um divisor de águas entre uma assistência que vende e fecha serviços e uma assistência que não consegue cumprir as metas de final de mês. Então, pensando nisso, o orçamento ele pode ter o poder, se ele for muito alto, de espantar o cliente pelo alto valor de mercado, porque ele pode estar fora da margem mínima de mercado, ou ele pode estar, se ele for muito baixo, ele pode desmerecer o produto. Desmerecendo esse produto, a ponto do cliente desacreditar o negócio pensando, poxa, esse orçamento está barato demais, alguma coisa tem aí. Então é fundamental que o orçamento esteja dentro de uma margem aceitável, mas que também esteja dentro daquilo que você precisa para o seu negócio. Então, pensando nisso, qual é o orçamento ideal para prestação de serviços? Essa pergunta ela não pode ser respondida por mim de uma maneira fixa para todos os negócios. Porque cada negócio tem um mercado, cada negócio tem uma especificidade de produtos, cada mercado tem uma margem e cada negócio tem um custo. Então não tem como eu chegar para vocês e dizer assim, aplica essa margem aqui, que essa margem vai dar certo. Mas com as dicas que eu vou passar nesse vídeo a seguir, vai ajudar você a mapear os custos do seu negócio e a entender por que determinados tipos de orçamento tendem a espantar o cliente. Então, é um assunto muito importante esse assunto, porque se você aplicar a margem corretamente, você pode aumentar muito as vendas do mês. Assim como aplicar a margem errada pode aumentar a baixa de clientes no seu negócio. Por isso, é importante investir um tempo para conhecer melhor os números e aprender como o orçamento funciona no seu dia a dia. O que eu quero dizer em entender o funcionamento do orçamento? O orçamento ele não pode ser dado com base no achismo. Eu acho que o preço para esse serviço é tanto. Eu acho que o preço para trocar a tela de um iPhone 8 é Y. Não pode ser assim. O orçamento ele é constituído com bases. E uma das bases do seu orçamento, de constituição do seu orçamento, é o custo para você fazer o serviço e o custo do seu negócio, o custo fixo que o seu negócio tem por mês. Nós vamos entrar nesses pormenores um pouco mais adiante, ok? Então, um dos benefícios de você fazer o orçamento, um orçamento correto é que você vai ter um aumento inevitável de vendas. E nem sempre o orçamento correto é o maior orçamento, é um orçamento cheio, aquele que você lucra mais. Às vezes o orçamento correto é aquele que te coloca numa rota direta de negociação com o cliente. É isso que é importante a gente saber quando a gente faz negócio com prestação de serviços e também quando a gente faz negócio com venda de acessórios. Então, um outro benefício é a diminuição do prejuízo. Um orçamento bem feito ele pode proporcionar a diminuição do prejuízo. Um orçamento bem feito nada mais é do que um orçamento consciente. É você saber exatamente quanto você ganha, qual é a sua margem, quanto vai sobrar líquido para você. Quando você conhece o seu negócio, só de você dar um orçamento, você já sabe mais ou menos a sua margem líquida dentro daquele serviço. Por isso é importante você dar um orçamento bem feito. E você não aplicar técnicas de orçamento pode dar demora na hora de você aplicar o orçamento, chance de prejuízo. Por que você tem uma chance de prejuízo? Porque quando você aplica um orçamento mal feito, você às vezes bota uma margem insuficiente.
Então, se você botar uma margem suficiente, pode ser que a margem líquida, depois de você deduzir todos os custos fixos e os custos variáveis, pode ser que você tenha prejuízo nesse orçamento. Uma outra coisa também que um orçamento mal feito pode prejudicar você é a credibilidade frente ao cliente. Orçamentos muito altos, o cliente fica sabendo depois e quer entender por que você tem um orçamento tão alto quando a média de mercado ela é uma média diferente daquela que você está praticando. Então, o orçamento muito alto ele pode sim ser dado, mas isso exige condições especiais. A média é que você tem que estar dentro da faixa de mercado. E por que eu estou falando sobre esse problema de orçamentos que podem fazer você perder serviço? Um orçamento que pode fazer você perder serviço é um orçamento que é muito comum no nosso meio. É o orçamento clássico, 100% sobre o valor da peça. Esse orçamento é um dos orçamentos mais comuns, é um dos que eu vejo o maior número de discussão entre colegas de profissão, mas é um orçamento que na maioria das vezes é equivocado. Existem algumas razões que são até justificáveis para o técnico ele dar o orçamento de 100% sobre o valor da peça. Algumas das razões são, primeiro, o técnico ele pode sentir insegurança na hora de dar o orçamento e ficar com medo de tomar prejuízo. Então, o que ele faz? Ele dá o orçamento de 100% sobre a peça, por quê? Porque se ele precisar pagar, se acontecer alguma coisa errada, ele precisar pagar o cliente uma outra peça, ele na cabeça dele ele não toma prejuízo. Uma outra coisa que o técnico ele tem medo quando ele dá 100% em cima sobre o valor da peça é de calcular a margem de lucro. Às vezes ele é inseguro, ele não entende os próprios custos e dá 100% sobre a peça porque ele sabe que essa é uma margem de lucro absoluta. 100% sobre a peça não tem como levar prejuízo depois que deduzir tudo. Ou 99% dos casos, eu pelo menos não conheço qualquer pessoa que dá 100% em cima de qualquer produto que tenha prejuízo com aquele produto. A não ser que ele tenha uma gestão muito, mas muito amadora mesmo. O que não é o caso da maioria das pessoas. Então, muitas vezes a gente joga 100% sobre o valor da peça porque a gente não sabe calcular os nossos custos. Existem algumas exceções à regra para você jogar 100% em cima da peça. Por exemplo, você pega um iPhone 7 Plus, um iPhone 8 Plus. Se você for botar uma tela paralela, se você jogar 100% do valor da peça, ainda fica barato o conserto, porque o iPhone é um telefone que ele tem um alto valor de mercado, mas a peça dele de IPS, as telas de IPS dele tem um baixo custo. Então, isso faz com que você consiga jogar 100% ou mais em cima da peça e, com isso, você consiga ainda estar dentro da faixa de mercado do reparo desse tipo de aparelho. Uma outra situação que você pode jogar 100% em cima da peça é pela raridade do serviço. Por exemplo, você pega um telefone da marca Oppo para fazer. É um telefone que ele não é comum no Brasil. Você pede essa peça pelo AliExpress. Aí sim, você tem que ter um cuidado de dar um orçamento com valor diferenciado. Porque além de pouca gente ser capaz de fazer esse serviço, de fazer a encomenda da peça, esperar a peça chegar e assumir esse risco, você também tem a questão da raridade do serviço, que não é qualquer um que faz. Então, quando o cliente encontra uma pessoa que faz, ele sabe que ele vai estar disposto a pagar uma quantia, como eu posso dizer, diferenciada pelo produto, ou pelo serviço nesse caso. Então, esses dois casos você pode sim aplicar uma margem diferenciada de 100% e até mais. Um terceiro caso é dependendo da localização que você tiver. Se você tiver numa localização onde todas as peças, tudo é difícil de chegar, onde você tem um custo muito alto para trazer essa peça, ou quando você está simplesmente sozinho no mercado e você quer praticar um preço diferenciado, você pode, porque a pessoa não tem escolha, ela vai pagar. Só que isso emprega um risco de aparecer um concorrente, entender os custos dele, aplicar uma margem dentro do mercado médio e você ficar com alguns problemas para poder converter suas vendas no futuro.
Então, nem sempre isso é seguro, você praticar o preço que você quer, porque você está numa situação de vantagem frente ao cliente. Por isso que o certo é você praticar sempre a sua margem ótima, ok? O que é a margem ótima? O que é a margem ótima? Margem ótima é a margem que está dentro, que cobre os seus custos fixos, cobre o custo para você fazer o serviço e você ainda tem uma margem líquida, que é depois que você deduz tudo, que dá para você pagar, que dá para você reinvestir no seu negócio e que sobra algum dinheiro até para você, de repente, investir em um fundo de renda passiva. Renda passiva é aquela renda que você bota lá, por exemplo, Tesouro Direto, e fica lá o dinheiro rendendo, você deixa o dinheiro parado lá e ele rende todo mês, ele rende um pouco. Isso é um fundo de renda passiva. Então, essa é a sua margem ótima. Se sobra dinheiro para você reinvestir no seu negócio, para você reforçar o seu negócio, se sobra dinheiro para você poder investir, se sobra caixa para você ter um fluxo de caixa, então você está dentro da sua margem ótima. Geralmente, isso é uma estatística. Tá? Estatística, existe exceções, como toda regra tem sua exceção. Uma estatística é de que a margem ótima de uma oficina de reparo de celulares, ela gira em torno de 60% em cima do custo base do serviço. O custo base do serviço é quando você tem a peça, o valor da peça, mas, por exemplo, o valor do frete, se for o caso, o valor para trazer essa mercadoria até você. Se você quiser deduzir o valor de um insumo, você joga em cima do custo do serviço. A hora do seu técnico tem que entrar. Se o serviço demora 1 hora, você considera 1 hora do seu técnico. E quando eu falo seu técnico, eu falo da gente também. Porque a gente também é técnico, a gente também recebe por hora. Não é só porque a gente é dono que a gente não vai ter o salário de técnico. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas é importante você entender que esse é o custo base. E você tem o custo fixo, que é o valor do seu aluguel. Se você está em residência, você não tem aluguel, mas você paga eletricidade, você paga internet. Se você é uma empresa regularizada, você paga o imposto sobre serviço. Então, isso é um custo que você vai ter. O imposto sobre serviço é um custo variável, é o custo que está dentro do serviço. Por exemplo, na minha região aqui, o imposto sobre serviço é de 8%. Então, eu tenho que botar 8% em cima do meu preço final, que é o que eu vou pagar toda vez que eu emitir uma nota. 8%. Então, se o meu serviço custou R$200, vamos botar aqui arredondando para ficar em números mais fáceis e absolutos para vocês entenderem. Se o serviço custa R$100 e o custo da peça e o custo do meu imposto, 8%, vai ser de R$8. Então, você vai ter aí R$108 vai ser o valor do serviço. Arredondando, você joga para 110. Você vai ter o custo variável de R$8. Então, você tem seu custo fixo, que representa um percentual daquilo que você ganha, mais o seu custo variável. E isso compõe o seu preço final. Depois que você pagar o seu imposto, pagar a peça que você comprou, pagar o frete, tirar a grana, uma parte da grana para pagar energia, internet, aluguel, funcionário, aquilo que sobra é o lucro líquido. Esse lucro, inclusive, também pagar o seu salário. Esse lucro ele tem que ser o suficiente para fazer você ter um fluxo de caixa e para fazer você conseguir reinvestir no seu negócio. Tá? Então, o fato é que o pessoal cobra muitas vezes 100% em cima do valor da peça. Em 99% das regiões, quando você faz isso, você até consegue fechar serviço, mas você deixa muito dinheiro na mesa. O fato é que quando você cobra 100% da peça, você realmente está com uma margem de lucro top. É uma margem de lucro que dá para você fazer muitas coisas dentro do seu negócio. Mas será que você está fechando tantos negócios quanto você poderia? Será que você está aproveitando o potencial da sua clientela jogando 100% em cima? Será que você vai ter prejuízo sobre 100% das telas que você danificar? Você vai danificar todas as telas para você precisar cobrar uma margem de 100%? Porque o fato é que às vezes a gente tem um prejuízo ou outro com tela.
Mas, por exemplo, o que você prefere? Pegar 2 serviços ganhando 100% ou 10 serviços ganhando 60%? Com custos parecidos. Porque, olha só, você tem uma vantagem quando você diminui a margem e ganha mais clientes. A sua carteira de clientes ela fica maior. Você trabalha mais, a sua lucratividade é menor. Mas você tem uma carteira de clientes maior. Você consegue se relacionar com o maior número de clientes. Você atende mais pessoas. E dentro dos negócios a nível Brasil, principalmente quando a gente lida com classe B e classe C, nós sabemos que a quantidade de negócios, o número de pessoas que você atinge é importante. Isso para quem vende iate, não. Para quem vende, jatinho particular, para quem vende castelo, para quem vende propriedades de grande custo, isso aí talvez não seja a prioridade deles ter uma grande carteira de clientes. Por quê? Porque os produtos deles têm um custo muito alto, altíssimo. Então a margem de lucro desses caras é tipo 4, 5 milhões. Se eles venderem 4 unidades por ano, o faturamento deles anual é de 20 milhões de reais. Então, para eles, não importa você ter uma carteira grande de clientes, basta você ter a carteira certa. Mas para o ramo de manutenção de celulares, você às vezes ter uma margem de lucro não é uma coisa... você trocar uma margem de lucro grande por poucos clientes não é uma coisa que pode ser atrativo para você a nível de negócio. Porque o cerne do nosso negócio, o objetivo do nosso negócio está na quantidade de pessoas que nós atingimos. É isso que deixa a assistência forte. Por quê? Quanto mais pessoas entram e fecham o negócio e saem satisfeitas, mais elas espalham a informação, mais elas conseguem disseminar. Então, você consegue ter uma capilaridade maior do seu serviço dentro da sua região. Uma outra coisa é que em períodos de baixa, quando você tem uma crise, quando você tem alguma situação que force alguma recessão, por exemplo, ou até mesmo uma concorrência que chega forte, botando quente em cima de você, por você ter uma carteira grande de clientes, você sente menos o baque e te dá uma chance maior de reação. Então, às vezes, você acha que está ganhando 100% sobre o valor da peça. Poxa, Caio, eu faço 4 serviços por dia e já tirei o meu faturamento do dia. Enquanto você precisa fazer 10 para ter a mesma lucratividade que eu. Ok, tá certo. Essa conta fecha, ela bate. Mas acontece que para um negócio que quer ter uma vida a longo prazo, para um negócio que quer ter uma longevidade, talvez esse não seja o caminho. Porque a quantidade de clientes ela é importante. Porque imagina, se você entrando 4 clientes por dia ou 10 clientes por dia. Quais são as chances de você vender mais capinhas, de você vender mais películas? Quantas pessoas mais vão estar falando de você? Quantas pessoas mais vão estar frequentando o seu negócio? As pessoas que passam por fora e olham o seu negócio, ao invés de um cliente a cada 2 horas, vê lá 4, 5 clientes ao mesmo tempo no seu balcão. E você ainda tendo uma margem que dá para você sobreviver, reinvestir e aplicar no seu negócio. Então é importante, às vezes, a gente ter essa visão antes de começar a achar que 100% sobre a peça é um orçamento que vai fazer você chegar no outro nível. Se você estiver num lugar onde tem pouca concorrência e uma incidência muito grande de pessoas com um nível financeiro alto, 100% é uma margem aceitável. Se você é nacionalmente conhecido, se você tem um nome grande, se você tem uma presença muito grande no mercado, 100%, talvez as pessoas paguem rindo e você tenha muitos clientes, porque você é conhecido e as pessoas entendem a autoridade que você representa para elas. Mas se você é um técnico intermediário, se você está começando agora, se você começou há pouco tempo e está fazendo seu nome no mercado, talvez essa margem ela não seja uma margem apropriada para você trabalhar nesse momento. Então, primeira coisa que você faz para poder sair dos 100% e você entrar numa margem ótima é calcular o seu custo fixo. O seu custo fixo, o percentual dele, como funciona. Se você fatura 5 mil por mês e você tem 2.500 por mês de custo fixo, significa que o seu custo fixo representa 50% da sua receita. E você precisa jogar esse 50%. O ideal que a gente trabalha é com um custo fixo de 30% do nosso faturamento.
Tudo que passa de 30%, inclusive o custo fixo, também é o seu salário, o salário do técnico, porque mesmo que você seja o dono, você não precisa tirar o salário de dono no início, mas você tem que tirar o salário do técnico. Você tem que acostumar o seu negócio com esse salário, você tem que criar um negócio já forçando você a considerar o seu salário, suas férias. Você não precisa tirar, mas você tem que ter suas férias, você tem que ter o seu salário de 13º, tem que ter, para você já começar a gerenciar o seu negócio da forma correta. Então, o seu custo fixo ele tem que entrar o seu salário. Se você tiver um funcionário, tem que entrar o salário do seu funcionário. Se você tiver internet, entra energia, aluguel. Deu 2.500 tudo, vai dar um pouco mais se eu estiver falando, se a gente estiver considerando tudo isso. Se você tiver um faturamento de 5.000 por mês, seu custo fixo está alto. Você precisa rever as suas operações. Aumentar faturamento é fundamental. Me seguindo nos vídeos, você tem uma grande chance de aumentar o seu faturamento. Seguindo isso que a gente está conversando aqui, porque você vai aumentar o fluxo de pessoas no seu negócio. Você pode pensar em enxugar custos. De repente, o aluguel que você está pagando não condiz com o ponto comercial que você está lotado. O cara está te cobrando caro nesse aluguel. De repente, você pode renegociar o aluguel. Ou, de repente, você está subaproveitando o seu ponto porque você desconhece algumas técnicas de venda. Então, você precisa, como você está subaproveitando o seu ponto, você precisa descobrir formas de aumentar o faturamento desse ponto. Ou com mercadorias, ou com serviços, ou com divulgação, ou melhorando o seu orçamento, que é o foco do nosso vídeo aqui hoje. Muitas vezes a gente reclama da concorrência, mas jogando 100% em cima da peça, nós somos presas fáceis deles. Até o cliente que vem por serviço, vem por qualidade, se você joga 100% em cima da peça e o seu concorrente dá uma mergulhada básica no preço, joga 40%, que eu acho uma margem pequena, ele já vai estar com uma diferença muito discrepante de você. Então, e isso é desnecessário, porque isso, você diminuir um pouco essa margem, não vai prejudicar o seu negócio, a não ser que o seu custo seja alto. Mas nós acabamos de falar sobre isso. Então, procura entender os custos do seu negócio para você poder calcular a margem, porque existe um regulador natural de preços. E esse regulador natural se chama mercado. Você não pode, por exemplo, um telefone ele tem um custo, por exemplo, de uma peça de um A01 custa R$100, um exemplo, e você cobrar R$200 para fazer um A01. Você vai assustar o seu cliente. Você pode cobrar 180, o mínimo valor da peça e o mínimo valor do seu serviço. Mas você cobrar 200 prata, de repente você vai assustar, porque você vai ter gente ao seu redor cobrando 160, 180. Poxa, eu acho que se você jogar 80% em cima de um celular com esse custo, eu acho que você está indo muito bem. Eu acho que você não vai agredir o seu cliente, não vai queimar o seu fio, se é com forma de careiro, e você ainda vai ter uma margem de lucro que seja uma margem razoável para você poder trabalhar e para você poder fazer o teu negócio crescer. Agora, existe uma coisa que você também pode, que você não precisa se preocupar, tá? São dois tipos de concorrentes. São os concorrentes que cobram muito caro e os concorrentes que cobram muito barato. Eu vou explicar a você por quê. O concorrente que cobra muito caro, como eu disse para você aqui, 100% em cima, por exemplo, se uma tela custa aí R$500, o cara vai lá e cobra 1.000 para fazer o reparo, e isso sem taxa de cartão. Se jogar taxa, vai mais acima ainda. Então o cara chega lá e cobra 1.000 para fazer o reparo. Poxa, o cara paga, mas depois ele vai descobrir que na própria Samsung esse reparo está saindo a R$700. O cara vai ficar chateado e não volta mais no seu negócio, porque sabe que foi roubado, sabe que você enfiou a faca nele. Então, o concorrente que cobra muito caro, agora a gente fazendo uma inversão de ângulo e a gente falando aqui sobre a visão do seu concorrente cobrando caro, é uma coisa boa para você por causa disso, porque se você estiver cobrando o preço justo dentro do mercado e dentro da tua margem ótima, você não vai ter problema. O seu concorrente ele mesmo vai tirar ele do mercado. Ou ele se ajusta,
ou ele fica com uma clientela muito baixa. E você também não precisa se preocupar com um concorrente que cobra muito barato. Mas, Caio, o concorrente cobra barato, ele vai tomar serviço meu. Talvez sim, no início ele vai tomar serviço seu. Mas acontece que tem um porém. Se ele estiver fora da margem ótima dele, se ele estiver cobrando um preço muito aquém do que geralmente o mercado pratica, ele não vai ter dinheiro para saldar o negócio dele. Ele vai viver o tempo todo sobrevivendo. Ele vai pagar para trabalhar. Ele não vai ter dinheiro no final do mês, vai atrasar o aluguel. Ele não vai poder, de repente, atuar numa melhoria para o negócio dele. Ele não vai, de repente, ter nem dinheiro para pagar a internet. Vai trabalhar sempre com a corda no pescoço. Isso tudo porque ele acha que preço é o único sinônimo que ele conhece para fazer negócio. E, infelizmente, essa é uma verdade dura de engolir. Mas você conhece o técnico amador quando ele entende que a negociação de valor é o único ativo que ele conhece. Ele não consegue transferir para o cliente dele uma consciência de que a qualidade do serviço, nesse caso, ele é um diferencial para o cliente tomar a decisão de compra. Então, quando você tem um vendedor fraco, quando você tem uma pessoa que entende pouco esse conceito, o único ativo que ele vai conhecer para brigar é o preço. E quando você briga com o preço, começam os problemas. Então, você não precisa se preocupar com o concorrente que cobra muito barato, porque ele está iludido. Ele acha que aquilo ali vai fazer ele tomar o seu cliente. Ninguém toma cliente de ninguém, o cliente é livre. E ele vai ter as experiências dele. Se ele for para esse cara fizer um bom serviço, ok. Mas por quanto tempo ele consegue se sustentar cobrando muito mais barato? Então você precisa trabalhar dentro da sua margem ótima e ficar tranquilo. Segue o seu fluxo, faz o seu serviço. Tem muito serviço, tem muito mercado. A gente hoje, vive na geração do celular. Então as pessoas não vivem sem celular, elas não conseguem ficar um dia sem um aparelho. Ou é por causa de trabalho, ou é por causa de vaidade. Então você não tem, se você souber divulgar o seu negócio, fazer o seu trabalho, não fica. Quem está reclamando que está com pouco serviço, se você é uma dessas pessoas, aprenda a vender. Aprenda a fazer negócio. Por quê? E aprenda a mostrar autoridade para o seu cliente. E isso você faz dando um bom orçamento, fazendo as coisas conforme elas têm que ser feitas. Imagina se todo mundo cobrasse 100% por tudo. Tudo. Qualquer produto que você comprar, 100% em cima do arroz. Um saco de 5 kg de arroz, por exemplo, hoje, para um dono de mercado, deve sair uns 15 reais. Imagina se ele cobrasse 100%, sairia 30 conto. Se o cara pagar 5 conto no quilo do feijão e ele botar 100%, você vai pagar 10 reais. Ah, a gente está pagando agora, cara, muito parecido com isso, beleza. Mas não é normal. Isso é porque o arroz ainda está mais caro do que isso que eu falei. Agora imagine no leite. Se o leite custa 4 reais para o dono do mercado, porque ele está vendendo a 5 e pouco aqui na minha região, você pagaria 8 reais no litro de leite. Um Xbox, se você fosse comprar um celular, com exceção do iPhone, que o iPhone é acima de quase 100% de margem de lucro. Mas se você fosse comprar, por exemplo, o A01, o A01 deve estar aí, o preço de custo dele para venda deve estar de 500 reais, você pega e joga 100%, ele vai para 1.000 reais, sai do mercado. É a mesma coisa quando você joga 100% do valor da peça em cima do seu serviço. Você sai do mercado, pelo menos do mercado mediano. Então, não pense que se você não jogar 100%, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque, a não ser que você seja um técnico muito iniciante, você não vai quebrar todos os telefones. Você não vai ter prejuízo em 100% dos aparelhos que você pegar. Se você pegar, olha só, eu vou botar aqui uma proporção fraca, tá? Se você a cada 10 aparelhos que você consertar, você danificar um, você ainda está no lucro trabalhando com a margem mais barata. Porque você vai pegar mais cliente. Agora, se você trabalhar com 100%, você pega menos clientes. Você vai danificar uma tela, beleza, fica elas por elas. Mas você atendeu 4 clientes, não vai adiantar muita coisa. Então, levante os custos fixos do seu negócio. Comece a aplicar margem
entre 60% ou R$80 o seu serviço, que vai dar bom, porque a não ser que você esteja com o seu custo lá em cima, aí é um outro problema, é um assunto para outro vídeo, a não ser que você esteja com o seu custo lá em cima, essa margem ela se adequa perfeitamente a quase todos os negócios de oficina de reparo de celulares. Pessoal, fico por aqui com esse vídeo. Eu quero convidar vocês para o evento que vai ter entre o dia 15 e 20 de agosto, tá? Que é a Semana Domine Sua Assistência. É um evento 100% online, 100% gratuito. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram está na bio e pelo Facebook também está na descrição do vídeo, ok? Desejo a todos muito boas vendas nas suas assistências técnicas. Um abraço e até a próxima.